Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Para nós iniciarmos esse encontro de jovens, eu convido o presbítero Wellington para estar levando a Deus em uma oração. Santo Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, nesse momento, ó Pai, que nós nos reunimos para aqui cultuar o teu santo e maravilhoso nome, ó Pai. Pedimos no nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, ó Pai, nos ensinando, ó Pai, a te adorar como o Senhor merece, ó Pai. Usa, ó Pai, cada conjunto que aqui estará participando nesta noite, ó Pai, que teu Santo Espírito já esteja os envolvendo, os capacitando na hora que forem louvar o teu nome, ó Pai. Também, ó Pai, como a irmã que está dirigindo esse culto, ó Pai, que o Senhor também, do mesmo modo, esteja com o teu Santo Espírito aí envolvendo, ó Pai, para que ela possa fazer o seu trabalho nesta noite também, Pai, também na hora da mensagem, ó Pai, que o Senhor já esteja preparando esse momento, ó Pai, e abrindo também os nossos corações para que tudo que seja feito aqui seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar todos louvando a Deus com o número 92 do cantar. Número 92. Vamos todos estar abrindo nossas Bíblias em Salmos, capítulo 119, versículo 9 ao 16. Salmos 119, do versículo 9 ao 16. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, os irmãos lerão o versículo seguinte. Que eles puderem se colocar em pé também nessa palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, conservando segundo a tua palavra? Todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Me
meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. O coral infantil tem oportunidade nesse momento. E logo após o conjunto Rosa de Saron e Ágape. Senhor, meu Deus, obrigado a Deus por mais um ato de culto, Deus. Abençoa, Deus, cada jovem que está aqui. Abençoa, Deus, o pastor Marcelo. Abençoa, Deus, também a dirigente. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.
versículo 20 diz: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que os encontram e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Neste momento eu passo para o grupo Nova Esperança. Nunca
louvor. E peço para que um integrante do grupo após o louvor esteja fazendo uma oração para a iluminação da palavra. Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos estar nesse momento louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Por essa razão também nós, nesse dia em que soubermos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança do santo na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus. Vamos estar nos colocando em pé, vamos estar louvando a Deus. Eu acredito que todos os irmãos que aqui vieram nessa noite, vieram para adorar ao Senhor, vieram para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E todos nós que temos o fôlego de vida, nós temos a nossa boca, vamos abrir a nossa boca para louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Exaltado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Seja todos soberania, poder ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus em tudo ele tem a supremacia. Oh,
nós estar louvando agora é um cântico bastante conhecido dos irmãos, né? Vamos estar louvando bastante, como dizia o meu pai, quando ele ministrava o louvor, eu nunca esqueço isso aí, vamos cantar com bastante vida, vamos cantar com bastante vida, com bastante entusiasmo para louvar o nome do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Sobre tudo, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor faz presente em nossas vidas, Pai. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, para louvar e exaltar Teu santo nome, ó Pai. Obrigado a Deus por esse louvor, ó Pai. Recebe o nosso louvor de adoração a Ti, ó Pai. De lábios impuros, Pai. Pai, que o Senhor possa receber o nosso louvor, ó Pai, como um aroma suave, ó Pai. Obrigado, Jesus, por essa noite, ó Pai, por esse culto da mocidade, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, estar buscando, ó Deus, na Tua palavra, ó Pai, palavra essa que vem nos edificar mais e mais no Teu santo caminho, ó Pai, e nesse momento, ó Pai, no qual nós vamos ouvir a Tua voz, ó Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa estar, desejar, ó Pai, colocando palavra no nosso coração, ó Pai, para nós não pecar contra Ti, ó Pai. Abençoa também agora, Pai, pastor Marcelo, Pai, o qual vai administrar a Tua palavra, Pai, que ele não venha falar de si mesmo, mas inspirado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nos ajuda, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Um velhinho pregando aqui no culto dos jovens. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Quero compartilhar essa noite uma palavra com vocês que se torna muito urgente nos nossos dias. Eu me lembro quando eu era menino, há bastante tempo atrás, a gente ouvia muito pouco notícia de jovens que partiam, muito pouco.
ouvia sempre notícias dos mais experientes, dos mais velhos que iam partindo. Mas nos dias de hoje, a gente ouve muita notícia sobre pessoas ainda jovens, ainda na flor da idade, no início da sua caminhada, no início da sua vida, que de repente a vida é ceifada por uma série de motivos. Isso por si só já me deixa assim, pensando, reflexivo, mas o que me aperta o coração mais ainda é saber que muitos desses jovens não conheceram Jesus Cristo. Partiram sem conhecer Jesus Cristo. Partiram sem ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E partiram sem ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não porque ouviram a palavra, ouviram a mensagem e rejeitaram a palavra, rejeitaram a mensagem, rejeitaram o Senhor. Mas partiram sem ter o Senhor porque ninguém pregou a palavra para eles. Ninguém deu testemunho de Jesus Cristo para eles. Ninguém falou da salvação em Jesus Cristo para eles. E o que mais me admira de na nossa nação alguém perder a vida sem ter ouvido a mensagem do Evangelho, sem ter ouvido a mensagem da salvação, é que hoje no nosso país nós somos, em média, 35% de evangélicos na população. Ou seja, de cada 10 brasileiros nesse país hoje, no meio de 10 brasileiros, 3 ou 4 são evangélicos. São evangélicos. Sabe o que significa isso? É muito difícil um não cristão não ter um amigo evangélico. É muito difícil um não cristão não trabalhar com alguém evangélico. É muito difícil, praticamente impossível, um não cristão estar numa classe de aula e nessa classe de aula não ter ali 2 ou 3 evangélicos. Mas se na sala de aula tem lá 2 ou 3 evangélicos, se no trabalho tem 2 ou 3 evangélicos, se no meu grupo de amigos tem 2 ou 3 evangélicos, como é que as pessoas estão perdendo a vida sem ouvir falar de Jesus? Como isso? Se a função principal, a missão principal de nossa missão principal é anunciar a salvação em Cristo Jesus. O que acontece para que essa mensagem não chegue? O que está acontecendo para que essa mensagem não chegue às pessoas? Se essa é a nossa missão, se foi essa a principal tarefa que Jesus deixou para nós. Nós precisamos resgatar isso, Jesus. Nós precisamos urgentemente pregar não a igreja, pregar não costumes, manias, assuntos dentro da teologia que não dizem respeito à salvação. Mas nós precisamos urgentemente resgatar o anúncio do Evangelho, o anúncio da Boa Nova, a salvação para o perdido na pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar às pessoas que Jesus Cristo é o único caminho. E que não há
outro caminho de salvação. Não há outro caminho de comunhão com Deus que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Não há um plano B. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando, estava eu, a Litéia e os parentes dela, conversando. Nós estávamos saindo para comer um lanche, e uma das pessoas que estava na mesa falou assim para mim: Marcelo, você prega que existe 2 caminhos, não é isso? O caminho da salvação e o caminho da perdição. Eu falei assim, não é que eu prego, eu não inventei isso, né? É o que está na Bíblia lá, eu só estou copiando, só estou reproduzindo essa mensagem lá, não foi eu que inventei não, mas é isso mesmo, a Bíblia diz que há 2 caminhos, o caminho da perdição, o caminho da salvação, que o caminho da perdição é largo, fácil, atrativo, muito simples de seguir por ele, e o caminho da salvação, que é um caminho estreito, é um caminho que é preciso perseverar nele. E a pessoa que estava na mesa diz assim: não, mas eu prefiro um terceiro caminho. É um caminho de que assim, eu estou de boa, eu não quero nem ir para o céu e não quero nem ir para o inferno. Eu falei: mas você vai para onde então? Para onde você vai? Não sei, deve ter um terceiro lugar. Eu falei: mas que terceiro lugar é esse? Onde é que está? Qual é o livro? Qual é a página da Bíblia? Qual é o versículo que fala desse terceiro lugar? Porque eu quero ir para um lugar que não existe. Como é que eu vou para um lugar que não existe? Não existe ir para um lugar que não existe. Existem 2, não existe esse terceiro. Eu não sei, né? O céu é muito gelado, o inferno é muito quente, e eu vou ficar, sei lá, no meio termo aqui. Não, mas não tem. Não existe. A verdade, meus irmãos, ela é dura. Quando um amigo nosso, a quem nós dizemos que nós amamos, alguém com quem nós afirmamos que nos preocupamos, essa pessoa perde a vida, se ela não recebeu a mensagem da salvação, se ela não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela não está num lugar que não existe. Ela foi para um lugar que existe. E o nome desse lugar é inferno. Eu espero, ele morreu. Eu espero que Deus tenha ele em bom lugar. Que bom lugar? O bom lugar é a glória. O único bom lugar que existe é a glória. E quem é que entra na glória? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Ninguém vai para o céu porque um crente gosta dele. Eu sou crente, eu gosto muito do meu amigo. Eu sou crente, gosto muito da minha amiga. E se Deus deve gostar de quem eu gosto também. E se Deus gosta de quem eu gosto, então Deus levou o meu amigo lá para o céu. Como assim? Não é esse o caminho da salvação. O caminho da salvação é Jesus Cristo. Mas muitas vezes a gente fala assim: mas é que eu não prego, pastor, é porque eu tenho vergonha. Eu não prego é porque eu conheço até o que está escrito na Bíblia, mas eu não sei, eu sei onde é a casa, mas eu não sei o endereço, sabe? Sabe quando a gente sabe dizer assim: na Bíblia está escrito, mas onde? Então, assim, saber mais ou menos assim, eu sei que está na Bíblia, o endereço certinho, o CEP, eu não sei, né? É que a gente vai na casa um do outro: onde você mora aí, rapaz, como é que eu vou mandar a localização para você? Né?
Então, às vezes, a gente fala para a pessoa que está escrito na Bíblia, a pessoa fala assim, manda a localização para mim. Eu falei, o meu Maps da Bíblia está meio desatualizado. Hã? O meu Google Maps da Bíblia está meio desatualizado. A localização eu não sei dizer para você não. Eu só sei dizer que está na Bíblia. Aí a pessoa vira para mim e fala, você só sabe dizer que está na Bíblia? Se nem você não sabe, você quer que eu saiba? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade. Ei, mas o negócio da salvação começa lá do Gênesis, vai no Apocalipse e tal. Então, hoje eu vou solucionar esse problema. Vou solucionar. Há um jeito de evangelizar que usa apenas versículo da carta de Paulo aos Romanos. Olha a ajuda que eu dei, hein? De 66 livros, eu já vou ensinar você a fazer isso com um livro só. Usando apenas a carta de Paulo aos Romanos. Alguns evangelistas até chamam isso de o caminho romano de anúncio da salvação, em que é possível falar da salvação em Jesus Cristo para qualquer pessoa, usando 8 versículos da carta aos Romanos. Olha, você precisa pagar depois uma coxinha para mim. Já reduzi de 66 livros para 1. Já reduzi de dezenas de milhares de versículos para 8. Agora não tem como, eu não vou conseguir evangelizar. Agora todos nós vamos conseguir. Mas é verdade. É o chamado caminho romano, em que nós usamos versículos apenas da carta que Paulo escreveu aos Romanos e versículos já conhecidos por todos nós, de tanto serem pregados, de tanto serem lidos, nós já conhecemos e às vezes não sabemos o endereço, né? Porque às vezes a gente diz assim, olha, a Bíblia diz que todas as pessoas pecaram. Aí a gente diz assim, as pessoas dizem assim, mas onde está escrito isso na Bíblia, que todo mundo é pecador? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu não sei a localização, mas depois eu mando para você. Romanos 3, 23. Abre lá para você. Romanos 3, 23. É o primeiro versículo que você vai usar, que nós vamos usar. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meus irmãos, deixa eu ser bem claro. Ser pecador não é uma escolha ou uma aceitação. Não é isso. E também não é um sentimento. Ser pecador não é um sentimento. Porque às vezes a pessoa pode dizer assim para mim e para você: mas eu não me sinto pecador. Eu não me sinto pecador. Mas o ser pecador não é um sentimento. Não é uma sensação. Não é uma aceitação ou uma escolha. Ser pecador é uma condição. Todo ser humano vivente, todo ser humano que existiu é pecador. Querendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não, acreditando ou não. Isso é uma condição. Existem outros versículos que vão dizer isso. Salmo 51 deixa isso bem claro. Em iniquidade me concebeu a minha mãe. Mas hoje aqui eu estou dizendo para vocês que eu vou apresentar os versículos da carta de Romanos. E olha como o Paulo deixa isso bem claro. Pois todos, aqui nesse caso, quando Paulo fala todos, algumas vezes quando Paulo usa a expressão todos, ele não está querendo dizer a totalidade de todas as pessoas existentes. Quando ele diz assim, eu me fiz tudo para com todos. Paulo não está dizendo que ele conheceu todas as pessoas que existem no planeta Terra. Mas ele está dizendo que ele fez aquilo com todas as pessoas que ele conheceu. Né? Mas aqui nesse caso, quando Paulo fala, pois todos pecaram, ele está falando de todos os seres humanos que vieram à existência desde Adão e Eva. Começando lá em Adão e Eva, até hoje, todas as pessoas são pecadoras. Todas as pessoas são pecadoras. Sem exceção.
sem exceção. Então, o ser pecador não tem a ver com o ser bom ou ser ruim. Porque eu não, mas eu não sou pecador, eu não faço mal para ninguém. Não tem a ver com ser mal ou ser bom. Tem a ver com estar. Tem a ver com estar afastado de Deus por conta da natureza pecaminosa. Não é por aquilo que a gente faz ou por aquilo que a gente deixou de fazer. Aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixou de fazer faz com que sejamos pessoas boas ou pessoas maldosas. Mas independente disso, independente de sermos pessoas boas, independente de sermos pessoas maldosas, todas as pessoas precisam de Cristo. Todas as pessoas precisam de Cristo, sem exceção. Sem exceção. Mas essa é uma mensagem que não penetra no puro coração humano, a não ser que o Espírito Santo quebrante esse coração. Então, sempre que nós vamos falar essa verdade para alguém, e a verdade às vezes ela é dura, mas ela é a verdade, nós precisamos estar revestidos da presença do Espírito Santo de Deus. Porque cabe a nós anunciar a verdade. Mas não cabe a nós convencer as pessoas da verdade. Da verdade. Eu tenho um pequeno grupo de WhatsApp. Sou eu, mais 2 pastores amigos. A gente toma café, a gente conversa, a gente troca mensagem. Hoje cedo eu fui falar num evento lá de família e casal em Sorocaba, e um deles estava presente lá, um grande amigo meu. E nós somos em 3 num grupo, um grupinho só nosso, bem fechadinho mesmo, só os 3. Outros pastores já tentaram entrar, olha eu lá no grupo, não, só os 3 mesmo, ali é fechado mesmo o grupo, não tem conversa nada. E um dos queridos lá, ele gosta de dar uma convencida no cansaço, sabe? Aí os 2 estavam trocando uma mensagem lá no grupo, e um discordou do outro. E o que discordou justo do que gosta de vencer pelo cansaço. Quando eu vi aquilo, eu falei, agora vai vir vídeo, vai vir áudio, vai vir textão. Dito e feito, gente. Dito e feito. Ele respondeu assim, espera um pouquinho que eu estou terminando um atendimento aqui, nós já voltamos a falar desse assunto. Falei, quer ver? Já veio umas 10, daqui a pouco tinha lá 10 mensagens. Aquelas 10 mensagens enormes, sabe mensagem que você lê, aperta mais, lê, aperta mais, lê, aperta mais. E ele não sei o que, ele não sei o que, e áudio, e vídeo, e não sei o que tem. Aí eu lá embaixo falei, vamos parar com esse negócio aí. Esse grupo aqui é só para falar bobagem, não é falar essas coisas. Tentando convencer o outro a qualquer custo. E não é isso. Nós anunciamos a verdade. Quem convence da verdade é o Espírito Santo. Quem convence da verdade, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Então nós anunciamos a verdade e nós oramos. Senhor, o teu Espírito faça com que essa pessoa creia nessa verdade. Ela precisa crer nessa verdade. A vida dela depende de crer nessa verdade. Para que o Espírito do Senhor quebrante esse coração, para que essa mensagem, essa palavra que a princípio seja tão dura, como todos pecaram, se torne um remédio, um bálsamo no coração daquele e daquela que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador. E uma segunda verdade, também da carta de Paulo aos Romanos, vai andando mais um pouquinho, no capítulo 6, versículo 23, diz da consequência, né? Então, olha, Paulo vai numa sequência, então ele começa dizendo assim, todos pecaram, todos são pecadores. E ali no capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer o quê?
a consequência disso. Qual é a consequência de nós sermos pecadores? Vai anotando os versículos aí, hein? Depois, se quiser, eu mando, mas vai guardando. Estou guardando todos esses versículos no coração, para depois guarde no coração, no caderno, no celular, em todo canto, para não esquecer depois, tá bom? Romanos 6, 23. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. As consequências para o pecado são terríveis. Paulo não está falando apenas da morte física. Está falando da morte como separação eterna de Deus. Da morte como aqueles que vão viver eternamente no inferno. No inferno. Então as pessoas também precisam saber disso. Elas precisam também receber essa mensagem. Imagina que você esteja viajando e você está na estrada, você para num posto de combustível, uma conveniência ali, e alguém pergunta assim para você: para onde você está indo? Eu estou indo para tal cidade. Só que aquela estrada aconteceu um problema na estrada lá, que aquela estrada está interrompida. Se você continuar andando por ela, você vai ter que voltar tudo. Você não gostaria que aquela pessoa dissesse para você: olha, esse caminho aqui, se você for por esse caminho, você não vai chegar lá onde você quer chegar. Porque a 30 quilômetros ali na frente está interditado, você vai ter que voltar uns 30 quilômetros para cá. Então você já faz uma conversão. Você aqui no posto já converte e vai por esse outro caminho. Porque esse caminho aqui não vai levar você onde você quer chegar. Você não ficaria feliz de receber essa notícia? Olha, ele dá mais 30 quilômetros para depois voltar mais 60 quilômetros para depois pegar o caminho correto. As pessoas estão por aí andando pelo caminho que não nos leva à presença de Deus. E quando há tempo ainda delas retornarem, glória a Deus, mas muitas delas estão dirigindo nessa estrada a velocidades perigosas. E quando elas chegarem lá naquele lugar onde não dá para ir mais para frente, elas não vão conseguir frear. E não vão conseguir voltar. Vão ficar por ali mesmo. Então nós precisamos dizer às pessoas: olha, todos nós somos pecadores. Todos nós receberemos como salário do pecado o afastamento eterno de Deus, se nós não formos convertidos a Jesus Cristo, não reconhecermos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ser pecador é uma verdade, e o salário do pecado enquanto morte é uma segunda verdade também. E nós precisamos dizer isso às pessoas. As pessoas precisam ouvir isso, precisam saber disso. Nós podemos falar com amor, usando até outras palavras, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje está muito na moda dar outros nomes para o pecado, né? Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa, e a vida dele estava igual as crianças cantaram aqui. Ele estava um homenzinho torto, morando numa casinha torta, só fazendo umas coisinhas tortas. Só que o problema dele é que, diferente do homenzinho torto daquele, não estava querendo muito que Jesus endireitasse ali o negócio, não, sabe? Ele estava bem gostando ali daquela vidinha torta que ele estava levando. E ele veio conversar comigo, e a gente conversando ali, e ele falando e tal, não sei o quê, e ele dava cada nome interessante para as coisas que ele fazia, cada nome interessante, até que dado um momento, eu falei assim para ele: preciso falar uma coisa para você, meu irmão, preciso falar uma coisa para você. Eu falei: primeiro eu quero parabenizar você pela sua criatividade. Você é muito criativo, viu? Você é muito criativo. Você inventa cada nome para as coisas que você faz.
para coisas que a Bíblia dá um nome só. A Bíblia dá um nome só para essas coisas tudo, que com criatividade você dá outro nome. Ele falou, qual que é? Eu falei, pecado, cara. Tudo isso que você está falando assim de fraqueza, de escape, deslize, não sei o que tem, mas a Bíblia junta tudo isso num pacote só e dá um nome só. Pecado. Pecado. É isso. Então a gente também tem que tomar cuidado para não dar outro nome para o pecado. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Pecado nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Pode ter o nome bonito que for. Continua nos afastando de Deus. Então, é preciso que a gente diga isso para as pessoas. Olha, isso, se não for transformado na sua vida, vai fazer com que você perca a sua vida e eternamente sofra em função disso. Uma terceira verdade, a partir daqui começam as verdades maravilhosas. As duas primeiras são muito duras, mas a partir daqui da terceira é só bênção sobre bênção. E essa terceira, olha, está juntinho da segunda, no mesmo versículo. Então até aqui já foram dois versículos e 3 verdades. A terceira é que existe um caminho de escape. E ele está à nossa disposição. Também no versículo 23 ali, olha. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, há uma condição terrível sobre a tua vida, mas isso não é mais terrível, é terrível, mas há algo muito melhor. Tem solução para isso. Tem solução. Tem coisa que na vida não tem solução às vezes. Às vezes a gente faz umas coisas na vida ali, depois vai tentar resolver e não tem como resolver. Não tem como resolver mais. Né? Mas essa condição de pecador e perdido do ser humano, isso é possível de se resolver. Depois de reconhecer que é pecador, depois de saber qual é a consequência do pecado, chegou a hora da solução. E a solução está não num lugar, mas a solução está em uma pessoa, Jesus Cristo. A solução está nele, e é isso que nós temos que anunciar para as pessoas. E há uma bênção tremenda também sobre essa solução: o dom gratuito de Deus. A salvação não se negocia, não se compra, não se vende. A salvação é de graça, pela graça de Deus. Eu me lembro um casal, um casal muito querido, eu fiz discipulado com eles quase 2 anos. E eles cresceram, eles passaram 40 anos numa igreja que não prega a salvação pela graça, mas que prega a salvação por obras, por negociações com Deus, por obediências a alguns costumes e tal. E aí eles começaram a caminhar conosco e fizeram lá amizade comigo e pediram para fazer discipulado. E toda semana eu me encontrava com eles. E quando eu comecei a caminhar com eles, eu era bem magrinho, mas toda semana eles traziam 2 coxinhas lá da padaria real de Sorocaba para mim, e depois de 2 anos eu fiquei desse tamanho. Né? Quando eu comecei, eu era bem magrinho, mas todo dia eu comia 2 coxinhas da real, 2 coxinhas. Eu falei, não, irmãos, não precisa, que é isso, pastor, isso aqui tá aí, coxinha da real em mim, coxinha da real em mim. Mas eu fui engordando, né? Mas eu falava da graça de Deus, e aquele irmão dizia assim,
Ele falava, pastor, não é possível isso que você está falando, pastor. Por isso a importância da gente saber mandar a localização. O que eu tinha que mostrar para ele, não bastava eu falar, que estava escrito na Bíblia. Eu tinha que mostrar os versículos para ele, porque ele não conseguia acreditar na salvação pela graça. Ele falava, pastor, eu estou há 40 anos na igreja, 40 anos na igreja, eu nunca ouvi falar de salvação pela graça. Eu nunca vi ninguém pregando isso que você está falando. Ele falou, não é possível que o mundo inteiro está errado e só você está certo. Ele falava isso para mim. Porque ele passou 40 anos num lugar e durante 40 anos estavam tentando vender a salvação para ele. Estavam tentando fazer troca da salvação com ele. Ah, porque se você não fizer tal coisa, porque se você não usar tal roupa, porque se você não for em tal lugar, e aí você perde a salvação, e aí você vai para o inferno, e se você não pagar tanto, e se você não fizer tal campanha, e se, porque aí Deus vai pesar a mão sobre você. Não tinha nada de graça, tudo era troca, tudo era dinheiro, tudo era negociável. Ele falou assim, eu passei 40 anos dessa maneira, agora eu sento aqui com você, e semana após semana você fica dizendo para mim que para eu ser salvo, eu tenho que apenas crer em Jesus, apenas ter Jesus como meu Senhor e Salvador, que não preciso pagar nada por isso, e de que tudo que acontecer na minha vida depois é porque Deus vai santificar a minha vida, é isso? Eu falava, E ele dizia assim, mas por que as pessoas não estão dizendo isso, pastor? Por que as pessoas não estão pregando isso? Por que as pessoas pegam a Bíblia para ficar tentando negociar com Deus, vender as coisas de Deus, fazer trocas com Deus? Porque é assim que o diabo faz. O diabo pega as coisas de Deus, transforma em coisas parecidas, mas que não são de Deus. Não são de Deus. Lá eu falei dessa, eu não sei quem aqui conhece, mas se você não conhece, essa dica eu vou dar para você. Quando você for em Sorocaba, vá comer coxinha na padaria real. Isso eu garanto para você. Olha, não ganho nada. Quem dera, desse uma coxinha para mim, custa R$15 a coxinha. Se eu chegasse lá segunda-feira, eu falei, olha, eu estava lá em Bilna, lá tinha 100 pessoas na igreja, me dê 10 coxinhas. Mas se você for em Sorocaba, se você nunca comeu a coxinha da padaria, dê uma chegadinha lá, vai ser R$15 bem gasto. Não tem, é a melhor coxinha que você vai comer. É a melhor coxinha que você vai comer na vida. Bom, se você não gostar, você diga para mim, para cada uma que você não gostar, eu vou lá e compro uma. Mas quando eu comecei a namorar com a Litéia, eu viajava para São Paulo todo dia. Trabalhava em São Paulo, morava em Sorocaba. E aí todo dia de manhã, acho que meio dormindo, meio com sono ainda, com fome, eu comprava a passagem do ônibus e tinha uma lanchonete lá, uns chinesinhos ali na rodoviária, aquelas lanchonetes chinesas bem clássicas mesmo, aquele óleo que eles fritam a coxinha lá, deve ser desde que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, sabe? Deve ter vindo aquele óleo nas caravelas que frita o peixe. E todo dia de manhã eu comia uma coxinha lá e tomava um pingado. Pingado é café com leite. Todo dia. E acho que por ser de manhã, meio sonolento e tal, aquela coisa, eu achava gostoso. Olha a ideia excelente que eu tive. Quando comecei a namorar com a Litéia, eu falei, não, se for levar a Litéia a comer uma coxinha. A rodoviária fica a 500 metros da padaria real. Onde que eu levei a Litéia para comer a coxinha? Levei lá na rodoviária, que é avarento, miserável. Falei, não, vou levar você comer uma coxinha ali na rodoviária, você vai ver que feliz. A 500 metros da padaria real. E ela já conhecia a coxinha da padaria real.
que é referência lá em Sorocaba, né? E nós estamos ali e tal, comendo aquela coxinha. E ela comendo aquela coxinha, sabe quando come a coxinha, cada mastigada assim, tentando, né? Ali, meio apaixonada por mim também, né? Tentando fazer a cara de que aquilo estava uma delícia, mas não dava, não tinha jeito e tal. Aí ela não aguentou. Quando a cozinha devia ser menor do que a parte do púlpito que nós estamos aqui. E começou a sair chinês da cozinha. Gente, não foi, deve ter saído uns 8 chinesinhos da cozinha, não foi? Saiu 1, 2, 3, 4. A última que saiu com uma criança com um pano enrolado e a criança pendurada nas costas. Aí foi demais para ela. Ela falou assim: Marcelo, sinto muito, mas não dá não, viu? Olha onde é que você traz eu para comer a coxinha. Quantos chineses tem dentro dessa cozinha aí? Eu falei, pelo amor de Deus, padaria real aqui em cima. Era uma coxinha muito parecida com a coxinha da padaria real. Só tinha um detalhe. Não é? Tem muita pregação por aí que é muito parecida com a pregação da verdade. Só tem um detalhe. Não é a verdade. Não é a verdade. Somente a verdade salva. E nós temos que pregar a verdade. Salvação pela graça. Pela graça de Deus. Pela fé em Jesus Cristo. A quarta verdade, que está em Romanos também 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Então, somos todos pecadores. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas Deus traz uma solução pela graça para isso. Pela graça e de graça. Romanos 6:23a. Romanos 6:23b. Isso é de graça no Senhor. Agora aqui, a quarta. Cristo morreu em nosso favor. Ou seja, alguém já pagou o preço do nosso pecado. Alguém já pagou o preço do nosso pecado. A dívida que era contra nós já foi paga. Já foi paga. Nós não precisamos mais pagar essa dívida, porque Jesus pagou. O salário do pecado não é a morte? O que Jesus fez? Morreu. Morreu a nossa morte. Como diz o hino, não é? Como diz o cântico. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. A dívida foi paga por Jesus. Então, a palavra da salvação, ela começa muito dura, mas ela já começa a ir pelo caminho da esperança, pelo caminho da graça, pelo caminho do amor. E a palavra vai dizer que Jesus fez isso não quando nós éramos bonzinhos, mas quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus pagou o preço do nosso pecado. Eu sempre conto essa história de um amigo que o pai dele disse a ele assim: eu preciso ir na igreja. E ele disse, esse meu amigo crente, e o pai disse: eu preciso ir à igreja. E ele disse para o pai: pai, ir na igreja é muito bom, vamos na igreja com a gente. E o pai fumava e tomava um metanol lá também, tal, né? E aí ele disse assim: não, mas eu preciso parar de fumar e parar de beber.
E esse filho disse assim para ele: é verdade, pai, se for você ir na igreja, você tem que parar de fumar e de beber, para você não fazer nós passar vergonha lá. E ele contou essa história para mim. Eu falei: mas por que você fez isso, cara? Por que você fez isso? Não, mas na igreja, né? Mas você falou: meu Deus do céu, a igreja é o lugar do pecador, a igreja é o lugar do doente, é o lugar do miserável que precisa ser impactado pelo poder do Espírito Santo. Você não está querendo que ele vai ser impactado pelo poder do Espírito Santo no boteco, no bar, jogando sinuca, falando palavrão, falando bobagem no boteco? É na igreja. Deus opera fora da igreja? Claro que opera fora da igreja, mas aqui nós estamos pregando e o Senhor vai impactar. Ele trouxesse o homem, traz o homem fedendo cigarro, traz o homem fedendo cachaça. O resto é com Deus, o resto é com Jesus Cristo. Aí você quer que o homem se comporte como crente sem ter conhecido Jesus Cristo? Como isso? Como isso? É Jesus que transforma, é o Jesus que converte, é Ele que muda a nossa realidade. Toda conversão, toda transformação produzida por nós tem efeito curto. Tem efeito curto, não vai longe. Mas toda transformação feita pelo Espírito Santo de Deus é eterna. Toda transformação realizada pelo Espírito Santo de Deus, não há inferno que modifique. Não tem. Aquilo que o Espírito Santo de Deus transforma, não tem capeta, não tem demônio, não tem satanás, não tem inferno, não tem poder, não tem nada que desfaça a obra do Espírito Santo na vida de alguém. Ninguém tem poder para isso. Ninguém tem poder para questionar o Espírito. Ninguém tem poder para desfazer aquilo que o Espírito fez. Ah, mas o fulano, ele começou, mas depois parou. Porque não foi altamente impactado pelo Espírito Santo de Deus, foi emocionado. Quantos jovens, né? Quantos meninos que a gente vê, às vezes vai na igreja, né? Aí vai na igreja, tem as irmãzinhas na igreja lá. Aí não, pô, ele começa a se apaixonar por Jesus, se apaixonando pelas irmãzinhas da igreja. Não tem isso? Sim. Os irmãozinhos começam primeiro a apaixonar pelas irmãzinhas da igreja, depois que ele vai dando uma paquerada em Jesus, depois que ele vai pensar em Jesus. Mas aí, às vezes, ele vai lá, está apaixonado da irmãzinha da igreja, tal, isso aqui, mas a irmãzinha da igreja está apaixonada de um outro irmãozinho, tal, o negócio não dá certo, tal. Mas aí, já está por ali, ele apaixona de outra irmãzinha, e tal, isso aqui, mas acaba que as irmãzinhas também já estavam todas apaixonadas, e agora deu ali, né? Deu ali. E ele estava lá todo domingo, todo sábado, toda terça, toda quinta, todo de manhã, tal, que a gente já está querendo colocar para cantar, pregar, dar o testemunho, tal. Sumiu. Mas por quê? Porque não houve o impacto do Espírito Santo. Se ele ali tivesse sido transformado pelo Espírito Santo de Deus, não tem quem desfaça essa transformação. Não tem. Não tem quem mexa com isso. Não tem quem mexa com aqueles que pertencem a Deus. Quando a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, a palavra não está falando sobre denominação. Quantas denominações existiram e hoje não existem mais? Quantas igrejas espalhadas no mundo afora, hoje são teatro, academia, são alugadas para outras religiões. Quando a palavra fala que o inferno não prevalece sobre a igreja de Deus, está falando sobre os salvos em Cristo Jesus. A igreja é composta por aqueles que são salvos em Cristo Jesus. O inferno não prevalece contra essa igreja. O inferno não tem poder contra essa igreja. Contra aqueles que de fato pertencem a Jesus Cristo. O inferno pode investir contra, mas é uma guerra perdida. Porque quando o inferno investe contra aqueles que pertencem ao Senhor, o inferno perde. Porque a promessa é verdade bíblica. O inferno não prevalece sobre a verdadeira igreja do Senhor.
Porque Jesus Cristo foi quem resgatou essas pessoas. Foi Ele quem pagou o preço pelo resgate dessas pessoas. E Romanos 10, estamos acabando. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, apenas conhecer o caminho não é o suficiente. Lá em Jó, no final do livro de Jó, há uma fala muito bonita de Jó, quando Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Tem um cântico da Ademar de Barros muito bonito, né? Não sei se vocês conhecem, amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser aqui, eu cantando também, mas eu trabalho isso aí, né? Talvez você até conheça, aí eu começo a cantar, você fala assim: ah, então não é essa, não é essa. Eu achava que era outra, mas essa aí não é. Né? Mas ele diz, antes... mas também até cantei o cântico errado, viu? É outro da Ademar de Barros. É um outro canto que ele canta. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Não é? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Não basta conhecer a Jesus de ouvir falar. É preciso conhecer Jesus de com Ele andar. De com Ele andar. E aí Paulo vai escrever: o que é com Ele andar? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Primeiro, crer no coração. Não é concordar mentalmente, mas é crer. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. E confessar, fazer a profissão de fé. Jesus não é apenas Senhor, Ele é o meu Senhor. E disso eu não me envergonho, porque essa é a maior bênção da minha vida. Essa é a maior glória da minha vida. Esse é o maior poder de Deus derramado sobre mim. E disso eu não me envergonho, disso eu só tenho orgulho. Ainda que por aí, meus irmãos, nos dias de hoje, as pessoas olhem para nós, nos chamem por nomes feios, nos chamem de ignorantes, nos chamem de atrasados, nos chamem de pessoas que fizeram lavagem cerebral em nós. As pessoas atribuam todo tipo de característica vergonhosa a nós. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Porque a maior glória, a maior bênção que alguém pode receber na sua vida é reconhecer e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A história da criação está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós o recebêssemos como Salvador. E quando o Espírito Santo de Deus ministra isso nas nossas vidas, o grande ápice da história da humanidade, que é a obra de Jesus Cristo da cruz do Calvário, nos alcançou. Então não há do que se envergonhar disso. Ainda que o mundo ria disso, ainda que o mundo não creia nisso, ainda que o mundo nos xingue, nos persigam, por isso nós nos gloriamos, nós nos orgulhamos,
nós firmamos a nossa vida nisso. E que Jesus Cristo é Senhor. Cremos no coração e confessamos, Ele não é apenas Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Não somos escravos do mundo, não somos escravos da moda, não somos escravos da aceitação, não somos escravos dos esquemas seculares e mundanos. Somos discípulos de Jesus Cristo. Quem gosta, amém. Quem não gosta, amém também. Porque o nosso Senhor é Jesus. E ninguém mais. E nada mais. E nada mais. E as pessoas precisam ser levadas. E essas pessoas que criticam isso, precisam receber isso na vida delas. Precisam receber isso na vida delas. E para acabar, nessa noite, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Não importa quem seja. Ah, Marcelo, mas eu sou muito pecador. Minha vida é muito ruim. Né? Imagina que hoje alguém tivesse a oportunidade na igreja, eu pegasse o microfone para meus irmãos, eu quero dar o testemunho da minha vida para vocês. Eu era de uma outra religião, que não o cristianismo. Eu era de uma religião que renega o cristianismo. Eu era de uma religião que persegue o cristianismo. Eu mesmo persegui muitos cristãos. Eu mesmo persegui muitos cristãos. Eu mesmo vi cristãos serem mortos e tive alegria e prazer vendo aqueles cristãos sendo mortos. Eu mesmo prendi cristãos e trouxe eles para ser mortos. E fiquei feliz com a morte deles. Eu, durante muito tempo, persegui essa igreja. Falei mal de Jesus. Persegui os servos de Jesus. E se nós ouvíssemos um testemunho desse, nós iríamos pensar o que dessa pessoa? O que iríamos ver nessa pessoa? Iríamos pensar o que no nosso coração? Mas não espere não, viu, cidadão? Você vai queimar no fogo do inferno. A tua hora vai chegar. Você vai arder com o capeta, miserável. Vai para o inferno com tributo. Aí quem é esse sujeito? Vocês sabem quem é esse sujeito? Quem é? Paulo. Acho que nenhum de nós aqui fez coisa semelhante a essa. Se Deus transformou aquele hominho num dos principais homens da história da igreja, imagina o que Ele pode fazer comigo e com você. Jovem, imagina o que Deus pode fazer com você naquela escola. Imagina o que Ele pode fazer com você na sua sala de aula. Imagina o que Ele pode fazer com você no seu trabalho. Imagina o que Ele pode fazer com você mundo afora, transformando você num farol que brilha à luz de Jesus Cristo. Transformando a tua vida em sal da terra e luz desse mundo. Anunciando aos teus amigos perdidos a salvação em Cristo Jesus. E Deus resgatando essas vidas, tendo você como instrumento de bênção nessas vidas. Que coisa tremenda. Porque Deus é especialista em pegar coisas de pequena importância, instrumentos sem muita utilidade, e fazer disso tudo grandes obras,
grandes milagres de transformação. E nós precisamos dizer às pessoas mundo afora que elas são pecadoras, que elas estão perdidas, mas que isso tem solução em Jesus Cristo. Deus nos chama para essa obra, Deus nos chama para essa pregação, e o mundo urgentemente, desesperadamente precisa que nós façamos isso. Anunciemos a salvação em Cristo Jesus. E tudo isso, nós usamos quantos versículos? 8 versículos da carta de Paulo aos Romanos. Depois eu vou deixar isso aqui com a Rayane, para a Rayane distribuir para os grupos aí, para ninguém falar também que eu esqueci, o pastor Marcelo falou. Senão a gente começa assim: olha, a Bíblia diz que nós somos pecadores, viu? Onde é que está? Olha, eu não lembro, eu sei agora a localização mais ou menos. Pastor Marcelo falou que está lá na carta aos Romanos, a carta de João aos Romanos. Né? Tá lá, se você lê, a pessoa fala: mas por que você não leu? Esqueci. Né? Não, decorar esses 6 versículos aqui. Se você tivesse 6 versículos na mente, guardar esses 6 versículos na sua cabeça e dizer para Deus: Senhor, eu tenho a tua mensagem com esses 6 versículos, eu tenho a mensagem da salvação com esses 6 versículos aqui na minha cabeça. Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Eu garanto para você que Deus vai fazer de você um instrumento de milagre na vida das pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Deus vai usar a tua vida para transformar a história. Deus vai usar a tua vida para salvar outras vidas, tendo você como instrumento de glória para o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Estamos chegando mais ao fim desse encontro da Zoom. Quero agradecer também pelo pastor por ter aceitado o convite, agradecer aos visitantes, sejam bem-vindos, e convido todo mundo para estar aqui à frente, e logo após o pastor Marcelo pode estar encerrando a oração do Pai Nosso e o pecado da bênção. Deus abençoe a todos. Eu carregava o peso do meu
maravilhoso, em nome de Jesus, ó Pai. Somos teus servos, teus filhos e filhas, resgatados, salvos, impactados pelo teu Santo Espírito, Deus. Mas há muitos dos nossos amigos, pessoas a quem nós afirmamos que amamos, que ainda não estão, ó Deus, nessa condição, que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e estão muito próximos de nós. Nós os vemos todos os dias, às vezes nos alimentamos com eles todos os dias, contamos histórias e ouvimos histórias deles todos os dias. Mas infelizmente, por algum motivo ou muitos motivos, a história da salvação não tem sido parte das histórias que compartilhamos uns com os outros. Ó Espírito Santo de Deus, quebranta-nos para a graça e para a misericórdia, para a compreensão de que o verdadeiro amor fala sobre o verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, encoraja-nos, capacita-nos para essa obra que não é para amanhã, é para hoje, é para agora, é urgente. As pessoas estão se perdendo e nós sabemos como elas podem ser salvas. Essa mensagem pregaram a nós e nós cremos. Agora, Deus, nós precisamos pregar essa mensagem a outros, para que pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, ó Pai, eles creiam também. Mas Deus, livra-nos, ó Pai, livra-nos da desgraça de que alguém que nós conhecemos perca a vida sem ouvir falar de Jesus porque nós não pregamos. Que tristeza será, que tristeza é, ó Pai, quando essa mensagem estava ao nosso alcance, ao alcance das nossas conversas, e nós não pregamos, e as pessoas se foram, e agora elas não podem mais ouvir essa mensagem. Espírito Santo, quebranta a nossa vida, para que esse ato de amor, que anunciar Jesus, faça parte do nosso dia a dia. Em teu nome, ó Pai. E em teu nome também que nós oramos quando o Senhor nos orou, ensinando e dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor reino, o poder e a glória para sempre. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, seus lares, familiares, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém.